Agora vamos de Libertadores então, né? São Lourenço e Corinthians. Corinthians fez 1-0. É o líder do grupo. Já estão aqui o Milton Leite também, o Maurício Noriega. Vocês destrincharam muito bem, né, a atuação do Corinthians. Então, Milton e Nori, minha primeira pergunta. Nessa quinta tem convocação da seleção brasileira. Alguma chance do Elias não estar na lista? Mais uma vez, boa noite. Olha, Bruno, boa noite. Do meu ponto de vista, não tem chance dele não estar nessa lista, né? Porque ele, o ano passado, já vinha sendo convocado pelo Dunga sem estar jogando tudo que ele está jogando agora, né? O Elias agora está voltando a ser o Elias da primeira passagem no Corinthians, né? Porque o ano passado ele chegou no meio da temporada, até ele engrenar, o ano já tinha acabado. Mas eu tenho a impressão que agora ele não só está jogando muito bem, como está fazendo muito gol, né? Ele é o artilheiro do Corinthians. Hoje ele marcou o quarto gol dele nesta Libertadores em 4 jogos que o Corinthians fez até aqui nessa Libertadores desse ano, né, Noriega? Tem que estar na lista, né? Por justiça, e o Milton foi extremamente feliz na análise. Se no ano passado, que ele não estava bem tecnicamente, ele foi chamado, é porque ele está nos planos do treinador, mesmo sem estar bem tecnicamente. Agora que ele começou a temporada voando, tem que chamar. Muito bem, nós já estamos vendo os melhores momentos aí, Noriega, e o amigo de casa vai perceber, aquele que não viu o jogo com a gente o tempo todo, o número de chances que o São Lourenço teve, que poderia ter ganho o jogo, mas o Corinthians acabou sendo eficiente, né? O São Lourenço foi melhor do que o Corinthians na maior parte do tempo, principalmente na etapa inicial. E criou muito mais situações do que o Corinthians. O jogo estava desenhado para uma vitória do São Lourenço por desempenho. Houve um momento que o empate estava caindo do céu para o Corinthians. Mas quando apareceu a chance de ganhar, o Corinthians está numa fase espetacular. O Corinthians que é um time que tem muita confiança na sua capacidade e muita frieza para definir, o Corinthians definiu. E o Corinthians em alguns momentos, principalmente no comecinho do jogo, né? A defesa estava mal posicionada, estava com muito buraco, a marcação não estava legal. Foi se acertar mais no final do primeiro tempo. Na segunda etapa voltou bem melhor. Mas foi um Corinthians longe de ser aquele time que impõe o seu ritmo de jogo ao adversário. Foi um Corinthians mais espaçado em campo. Não foi aquele Corinthians compacto que deixa o adversário sem muita condição de criação. Todo mundo elogia o Corinthians por ser um time que se defende muito bem, que dá pouca chance ao adversário. Nesse jogo ele deu muita chance para o São Lourenço. É que o São Lourenço não teve competência para fazer. O Tite teve que fazer uma alteração forçada no intervalo, porque o Renato Augusto sentiu uma pancada no tornozelo e foi substituído. Ele colocou o Christian, e que ajudou um pouco a dar uma consertada na marcação, né? O Ralf estava sobrecarregado. A chegada do São Lourenço, principalmente pelo lado esquerdo do seu ataque, com o Mas, com o Romagnoli e com o Blanco, dava muito trabalho para a equipe do Corinthians. O Ralf não estava dando conta. Aí trouxe o Elias, depois colocou no segundo tempo o Christian. O Renato Augusto, na pancada que sofreu do Buffarini, teve que sair do jogo porque ele não estava conseguindo encaixar um ritmo legal. E nas circunstâncias, esse é o bom trabalho do treinador. Ele tem que fazer a leitura do jogo, perceber o que está acontecendo, tentar dentro do jogo corrigir. O Tite corrigiu e no segundo tempo a equipe melhorou muito. Você achou que funcionou a escalação do Mendonça como substituto do Emerson? Ele que também saiu contundido, né? Não foi um grande jogo do Mendonça. Ele teve uma lesão que parece ser muscular. Mas ele me parece, Milton, um jogador muito para ser aproveitado somente em velocidade. Ele é um jogador que tem um repertório menor que o do Emerson. Para o jogo de hoje, o Emerson teria sido muito mais eficiente do que ele. Porque o Emerson volta, ele pega a bola, ele faz uma função de meio campo, ele dá aquela segurada, espera o time chegar. O Mendonça não. É aquela jogada apenas, pegar e sair em velocidade. E se o Jadson não teve uma participação tão brilhante no jogo, ficou meio sumido e tal, o Elias compensou o Danilo de novo, né? Um jogador muito importante para conduzir um pouco aquele prender de bola do Corinthians, né? Sim, o Jadson foi muito mal no primeiro tempo, melhorou bastante na segunda etapa. O Danilo, taticamente fora da sua posição, se sacrificando pelo time, jogando como um falso centroavante, dando muito mais para a equipe do que para ele individualmente. O Elias sobrando, e acho que o Ralf também fez uma grande atuação, porque o time foi muito atacado e várias vezes ele, no último lance, no último passe, ele chegou para dar cobertura. É isso, Bruno. O Corinthians que no domingo, pelo Campeonato Paulista, tem um clássico contra o São Paulo, né? O jogo vai ser no Morumbi. O Tite no Campeonato Paulista tem usado um time misto em geral, né? E depois o Corinthians na Libertadores vai jogar 2 vezes contra o Danúbio. Primeiro joga no Uruguai, depois recebe o Danúbio em São Paulo. Ou seja, ele pode talvez contra o Danúbio, se tiver o aproveitamento que está tendo, já sair até classificado desses 2 jogos. Enquanto que o São Lourenço faz 2 jogos contra o São Paulo, né? Primeiro vai ao Morumbi, depois recebe o São Paulo aqui na sequência desse grupo 2 da Libertadores.